Justiça condenou a ex-secretária do diretor da Secretaria de Educação por corrupção passiva em um processo decorrente da Operação Quadro Negro. A Operação Quadro Negro apura diversas ilegalidades cometidas em construções e reformas de escolas no Paraná entre 2013 e 2015. A ex-servidora condenada era a secretária de Maurício Fanini, então diretor da Superintendência de Desenvolvimento Educacional, que é um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Conforme as investigações, ela recebeu vantagens indevidas de uma das empresas participantes do esquema criminoso. Segundo o MP, a empresa que fez o pagamento à funcionária pública é do ramo de construção civil e recebeu quantias milionárias do governo do estado para a realização de obras que nunca foram executadas. A pena fixada para a ex-secretária na sentença é de 3 anos e 3 meses de reclusão em regime aberto. Além, é claro, do pagamento de multa de aproximadamente R$2.000. Leonir Batiste, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, falou sobre essa condenação e destacou também que os reais beneficiários de corrupção dentro do esquema foram agentes políticos e não servidores. Vamos ouvir. Nesse caso específico, a funcionária recebeu presente em dinheiro com a finalidade de agilizar os procedimentos de uma empresa junto à Secretaria de Educação. Os beneficiários reais da corrupção realizada no âmbito da Operação Quadro Negro foram agentes políticos, alguns dos quais presos, e cujos processos estão com incidentes e, portanto, estão ainda em tramitação. Importante, portanto, ressaltar que essa investigação fora feita pelo GAECO juntamente com o GEPátria e a condenação ela reafirma que, de alguma forma, houve benefícios a servidores públicos e a agentes políticos ao final, que é a parte que mais interessaria, para essas empresas receberem valores, aditivos, enfim, quantias do Estado por obras que nunca chegaram a ser realizadas, praticando então dessa forma o desvio de dinheiro público. Olha só, o diretor da superintendência, a quem a servidora era subordinada e apontado como mentor do sistema de fraudes no período, firmou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Paraná em 2018, confessou os crimes cometidos e forneceu informações para que o órgão prosseguisse com as investigações. É uma história que já acompanhamos há bastante tempo e uma das pessoas que acompanhou desde o início todo o tramitar da Operação Quadro Negro é a nossa Rafaela Moron, que já está aqui no estúdio. Rafa, boa tarde para você. Você tem boas lembranças de acompanhar coletivas e coletivas de imprensa sobre esse caso? Tenho lembrança de chá de cadeira e sala de secretário lotada aqui no Paraná para dar entrevista coletiva, principalmente na Secretaria de Educação, né? Essa foi uma operação que, inclusive, teve vários desdobramentos. A gente vê 2022, tem ainda prisão e condenação por corrupção em relação a isso. E para lembrar para o ouvinte, essa história foi justamente aquela situação onde existiu aí por parte de agentes públicos, quer dizer, funcionários que faziam parte do governo, né? Inclusive, entendia-se à época que tinha até o núcleo duro da Secretaria de Educação do Paraná participando desse esquema, de que existiam aquelas construções de várias escolas que não saíam do lugar. Então, você tinha situações absurdas de escolas pertinho aqui de Curitiba que ganharam vários aditivos de obra, deram muito dinheiro para as empreiteiras que estavam construindo em tese, mas você ia lá, não tinha 10% da escola num terreno da região metropolitana feito. E Campo Largo, né? Campo Largo, tinham vários municípios no interior do Paraná também, e era um absurdo, porque tinham laudos de engenharia dizendo assim, a obra andou X%, agora pode pagar mais, e não tinha obra nenhuma, tinha terreno baldio lá, que deveria ser escola, e foi muito chocante à época, porque até o próprio governo, ao descobrir essa situação, acabou encampando à frente e abrindo a documentação para a polícia, e enfim, emitindo notas, organizando coletivas na Secretaria de Educação do Paraná, para tentar trazer alguma explicação, reconhecendo que tinha alguma coisa que merecia ser investigada, né? Mas donos de empreiteiras, por exemplo, tinham valores milionários e recebiam contratos gigantescos sem ter colocado um tijolo. E era absurdo, e ainda é absurdo, por se tratar de educação pública.
a necessidade de escolas nas regiões de várias cidades. Pensa bastante, quanto a gente precisa valorizar a educação. E aí você vai com uma verba, tem que ter a verba para educação. E essa verba com empreiteiros e alguns funcionários públicos, não vamos generalizar também, porque não era toda a secretaria, eram alguns agentes ali, engenheiros contratados, fazendo um esquema, né, segundo a Polícia Civil à época e o Ministério Público, para desviar dinheiro da educação, escola. 20 milhões de reais, pelo menos, apontados pelo Ministério Público, que dinheiro público desviado nesse esquema aí. Inclusive, agora na pandemia, a Operação Quadro Negro voltou também às manchetes por mostrar, né, a necessidade de escolas mais bem estruturadas, dinheiro que lá atrás não foi investido, que hoje poderia ter oferecido um pouco mais de qualidade, até mesmo tecnológica, para que essas aulas remotas, essas operacionalizações, né, da educação na pandemia fosse melhorada. Então 20 milhões de reais seria a quantia desviada e, claro, a gente vai continuando acompanhando os próximos passos e se houver novos passos também. 4h07 agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o caso, do prefeito de Apucarana, que tentou impedir a instalação de uma CPI, ou na verdade de uma investigação na Câmara Municipal para averiguar um suposto caso de pedofilia envolvendo um vereador aliado. Tem novidade sobre esse caso, nós falamos ontem disso aqui no RIC Notícias Opinião e hoje nós continuamos falando deste assunto também, mas é daqui a pouquinho. E você sabe, continua participando com a gente através da nossa live, Jovem Pan Grupo RIC, lá no nosso canal do YouTube. Você entra, participa, deixa a sua mensagem. O chat é fundamental, Você pode participar ali com a sua opinião, com os assuntos do dia, também trazer assuntos para que a gente possa debater